As transformações económicas do após-guerra. Além das alterações políticas, a guerra causou ainda graves problemas na Europa, nomeadamente a nível demográfico. A Europa perdeu cerca de 8 milhões de homens e perto de 6 milhões ficaram inválidos. Os países envolvidos na guerra sofreram a destruição de casas, hospitais, fábricas, vias de comunicação e meios de transporte econômico e financeiro. Campos de cultivo foram destruídos pela construção de trincheiras ou pelos bombardeamentos. A produção de bens desceu vertiginosamente, continuando a procura a ser elevada. A inflação incontrolável, que foi o aumento dos preços generalizado e um consequente agravamento do custo de vida. Diminuição das exportações e aumento das importações. Social. Surgiram a fome, o desemprego e a agitação social que foram constantes nos países de Alemanha, Grã-Bretanha, França e Itália. Estes problemas, que foram causados pela Primeira Guerra Mundial, contribuíram para o fim da hegemonia europeia. A ascensão económica dos Estados Unidos da América. Em contraste com os países europeus, os Estados Unidos da América aceleravam o seu crescimento econômico com o conflito. Este facto ficou a dever-se principalmente aos abastecedores da Europa durante a Primeira Guerra Mundial, ou seja, ao abastecimento de matérias-primas, de bens do consumo, de armas aos países em guerra. Com isto, houve um crescimento acentuado das reservas de ouro americano, cerca de 50% das reservas mundiais. Além disso, como não sentiram no seu próprio território os efeitos devastadores da guerra, puderam continuar o seu crescimento econômico, comparando antes do início da Primeira Guerra Mundial. Em suma, os Estados Unidos da América tornaram-se na maior potência econômica do mundo. A Europa passou de credora para devedora e tornou-se economicamente dependente dos Estados Unidos da América. O modelo americano. Para além das razões que contribuíram para que os Estados Unidos da América fossem um país com desenvolvimento econômico, houve ainda um aumento acentuado de consumo interno e nas exportações, o que facilitou um aumento da produção. O modelo americano começou a surgir nas indústrias. As indústrias americanas aproveitaram as inovações técnicas surgidas na segunda metade do século XIX. A eletricidade e o petróleo substituíram o carvão como fontes principais de energia, passando a produzir-se eletrodomésticos e automóveis em grandes quantidades. Apareceu também um novo método de produção, introduzido por Henry Ford nas suas fábricas de automóveis. Surgiu assim o Fordismo, que constituía na divisão do trabalho, com tarefas simples e rápidas, executadas pelos mesmos operários, procurando evitar-se perdas de tempo. Este trabalho em cadeia foi conhecido pelo Taylorismo, que foi desenvolvido por Frederick Taylor. Na estandardização, a produção em série das mesmas peças e modelos uniformizados. Na atribuição de prémios de produção e na subida de salários, que motivaram os operários a produzir e a consumir mais. Incentivou-se assim a produção em massa, que fez baixar os preços de produção e aumentar o seu consumo. Além disso, a crescente competitividade nacional e internacional conduziu a um novo sistema de organização das empresas, reforçando-se a tendência para a sua concentração, o que deu origem a monopólios. O modelo americano de produção e de consumo estendeu-se a toda a Europa industrializada. A Grã-Bretanha, a França e a Alemanha adquiriram este modelo e foram entrando em competição com os Estados Unidos da América. A frágil prosperidade dos anos 20. Os Estados Unidos da América encontravam-se desde o final da guerra num período de prosperidade. Produtos mais baratos, em maior abundância, e salários mais elevados faziam disparar o consumo e levaram as pessoas a adotar um novo estilo de vida. Enquanto na Europa, as feridas causadas pela guerra foram progressivamente ultrapassadas. A partir de meados dos anos 20, viveu-se um período de euforia,
com as pessoas que começaram a terem uma vida despreocupada e de divertimento e que demorou um pouco tempo.